para finalizar o nosso estudo do problema da distância de edição ou do alinhamento de sequências, como preferirem, usando programação dinâmica, a gente vai ver agora como que a gente reconstrói a solução, como que a gente descobre, olha, qual é o alinhamento, porque a gente viu um algoritmo no último vídeo, só que era um algoritmo que me diz qual é o valor do alinhamento ótimo. Ele não entrega diretamente para mim qual é esse alinhamento. A gente vai fazer aquela engenharia reversa esperta, baseada na nossa recorrência e na tabelinha preenchida, para conseguir construir de fato o alinhamento, saber qual símbolo da sequência X é alinhado com qual símbolo ou com espaço introduzido da sequência Y. Tá? No caso, a gente vai partir de uma tabela A preenchida pelo nosso algoritmo, pelo algoritmo que a gente viu anteriormente, e a gente começa na posição AMN. Tá? Por que a gente começa no final? Justamente porque é uma engenharia reversa. A gente quer saber, olha, dada essa posição, eu quero saber como que eu cheguei até aqui. Tá? De acordo com o caso que foi, se foi caso 1, 2 ou 3, lá da nossa subestrutura ótima, da nossa recorrência, que a gente chegou naquela posição, eu sei quem alinhou com quem, tá? Que símbolo alinhou com quem. Tanto que, antes de mostrar o algoritmo, eu vou trazer de volta aquele desenho simplesinho que eu gosto, que eu acho que ajuda, que é aqui um pedacinho só da tabela, em que, focando nessa célula aqui, ó, o que eu vou me perguntar é, o valor disso aqui corresponde ao valor desse alinhamento ótimo aqui, mais o alinhamento mais um alpha gap, mais o alinhamento de um símbolo com espaço? Se corresponder, eu sei que foi essa aqui a seta dominante, foi isso que aconteceu. Tá? De modo semelhante, se o valor dessa célula que está destacada corresponder a essa de baixo aqui, ao ótimo desse subproblema da linha de baixo, tá? Que tem, portanto, um elemento a menos na sequência X, o último elemento faltando da sequência X, mas a Y está inteira, mais um alpha gap, eu sei que foi essa a escolha feita. Eu não vou pensar em caso de empate isso aqui, tá? Em caso de empate eu posso escolher qualquer um, mas ignore o empate para ficar mais fácil de raciocinar. E a outra possibilidade é, se o valor que está nessa posição aqui, nessa posição IJ aqui, no A e J, corresponder ao valor do A I menos 1, J menos 1, mais o alinhamento do símbolo XI e YJ, mais o alfa desse alinhamento, mais a penalidade por esse alinhamento, eu sei que foi essa a escolha feita. Então, basicamente, eu vou saber se a escolha feita foi do primeiro, vou colocar aqui as cores, do primeiro, do segundo ou do terceiro caso, comparando os valores. Tá? Se ficou confuso, não sofram, a gente vai ver o pseudocódigo. É que eu queria dar ideia para vocês do que a gente quer fazer, para que agora que a gente vá para o pseudocódigo não fique aquela coisa só acreditando em tudo que eu estou fazendo, mas vocês entendam, ó, o meu pseudocódigo está guiado por essa ideia. Tá legal? Então vamos lá. Reconstruindo a solução. O algoritmozinho que reconstrói a solução recebe x, m, y, n, esquemas de peso alfa e a tabela A preenchida. O que ele vai fazer? Ele começa com I igual a M, tá? Eu estou na última linha, J igual a N. Estou na última coluna, né? Eu vou olhar primeiro para o A e J. E daí aqui eu vou continuar enquanto eu não chegar nas bordas de baixo dessa tabela. De baixo ou da esquerda, né? Então, enquanto I for maior ou igual a 1 e J for maior ou igual a 1, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente isso, explicitamente essa comparação. Eu vou falar assim, olha, o valor de A e J é igual a quê? Se A e J tiver um valor igual a I menos 1, J menos 1, notem que eu posso falar de I menos 1, J menos 1, porque esses caras são maiores ou iguais a 1. Então, com certeza, eu tenho uma posição válida da tabela para olhar. Tá? Então, se isso for igual a I menos 1, J menos 1, mais alfa de xi, yj, quer dizer que aconteceu o caso 1. Eu vou colocar a corzinha aqui. É o primeiro caso. E daí, o que eu tenho que fazer? Então, eu sei que se aconteceu o primeiro caso, foi alinhado xi com yj. É isso que eu vou indicar aqui. Ó. Se for esse caso, o que eu vou fazer é
registrar no meu alinhamento, tá? Aqui eu vou deixar de um jeito bem vago, mas registra que xi está alinhado com yi. Então eu estou cravando aqui com yj, perdão, que esses dois estão alinhados, então já que foi o primeiro caso. E eu tenho que descer, seguindo a setinha do primeiro caso aqui, para o i-1 e j-1, né? Já que a última posição das duas sequências foi alinhada. Então eu vou ter aqui i menos menos e j menos menos, né? Reduzir ali, decrementei ambos. Tá bom? Se não foi isso, vamos ver as outras possibilidades, né? Pode ser caso 2 ou 3. Se não, eu tenho que verificar se aconteceu o caso 2 ou o caso 3, já que não foi o caso 1. Se não foi isso, então eu vou verificar se por acaso o valor de a e j é igual ao valor de a i menos 1j mais alpha gap, quer dizer, alinhei a última posição, a posição i do x, com um espaço. Esse aqui é o segundo caso. Se aconteceu esse caso, o que eu vou fazer? Como eu acabei de falar, né? Se aconteceu esse caso, quer dizer que eu alinhei o xi com um espaço. Então é isso que eu vou falar. Alinha esses dois caras aí. E quem que decrementa? Bem, o y não alinhou com ninguém, então só o i que tem que decrementar para que eu continue, para que eu vá para a posição correta da tabela, descer uma linha. E se não, finalmente, eu poderia colocar um outro if aqui, mas por exclusão a gente já sabe que nesse caso aqui, se não foi isso, com certeza foi o terceiro caso em que o que acontece? Eu vou escrever explicitamente só como um comentário, tá? Não é um teste, porque a gente já sabe que aconteceu isso por exclusão. Eu tenho que AI j-1 mais alpha gap. O a e j ele foi construído a partir dessa identidade aqui, desse valor, a e j-1 mais alpha gap. E nesse caso, eu sei que o que aconteceu foi que o yj é que foi alinhado com o espaço, ou se eu quiser colocar o espaço foi alinhado para manter a ordem das sequências, né? O espaço foi alinhado com o yj e é o j que diminui, já que a última posição dele já foi alinhada. Tá bom? No caso aqui, confesso, me faltou espaço. Meu pseudocódigo foi mais dispendioso do que eu previa. Vou diminuí-lo porque tem uma coisinha que está faltando aqui ainda. A gente já fez quase tudo que precisava fazer nesse algoritmo, mas tem algo que falta. O que falta? Bem, quando se acontecer de eu cair fora desse laço, não quer dizer que eu estou na posição 0, 0, não quer dizer que eu estou com duas sequências vazias. Quer dizer que uma das sequências, pelo menos, chegou no 0, né? Porque eu saio daqui se o i for menor do que 1, ou se o j for menor do que 1. Enquanto os dois forem maiores ou iguais a 1, eu continuo nesse laço. Então, quando eu sair daqui, não necessariamente, vou voltar aqui, ó, não necessariamente eu estou aqui, tá? Na posição 0, 0. Pode até acontecer. Pode ser que eu reduza o i e o j ao mesmo tempo e caia lá. Mas não necessariamente eu estou aqui onde acabou o algoritmo de fato, né? O subproblema que restou é totalmente trivial, que são duas sequências vazias. Não tem mais ninguém para alinhar. Pode ser que eu termine aqui, por exemplo. Ou aqui, por exemplo. Tá? E daí eu tenho que ainda fazer os alinhamentos que restam da sequência que não está trivial. Tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, olha. Enquanto i for maior do que 0, quer dizer, enquanto a primeira sequência não acabou, note que se entrar aqui eu sei que o j é 0, porque eu acabei de sair de um laço em que pelo menos um dos dois vai ter que ter zerado, ou o i ou o j zerou, para eu sair daquele laço anterior. Então, se eu entrar aqui, se o i é maior do que 0, o j com certeza é 0, e daí o que me resta é fazer alinhamento do xi com o espaço, né? Porque é ele que sobra. Então eu vou fazer aqui o xi alinhado com o espaço e o i vai diminuindo. Eu vou fazer isso até chegar no 0. Tá? Inclusive, até chegar no 0. Eu coloquei estritamente maior, quando for 0, acabou. De modo semelhante, enquanto j for maior do que 0, pode ser que eu saí do outro laço pelo outro caso, né? O i já é 0, o j não é, daí eu vou ficar alinhando espaço com yj e vou reduzindo os j's. No final, eu devolvo o alinhamento.
estamos quase lá, o algoritmo está concluído. Só comentar com vocês qual é a eficiência desse algoritmo. Tá? A eficiência desse algoritmo vai ser, vejam que curioso, apesar da gente ter percorrido, ele está navegando numa tabela que tem tamanho n por m, a gente não preenche, não passa por toda a tabela, a gente está seguindo só um único caminho. Em cada iteração do meu laço, ou o i diminui, ou o j diminui, ou ambos diminuem. Tá? Esse laço principal aqui, né, eu sempre vou ter aqui, olha, ou o i está diminuindo, ou o j está diminuindo, ou os dois diminuíram. Então isso aqui vai executar da ordem de n mais m vezes, no pior caso. Tá? Ele vai executar no máximo n mais m vezes, sendo complementado ali, depois se sobrou alguma coisa, nos laços de baixo. Tá? Então o número de operações que eu vou realizar no fim das contas vai ser proporcional, vai ser θ de m mais n aqui, tá? Por causa desse comentário aí, de que em cada iteração do laço principal, i ou j são diminuídos. Tá? Vocês poderiam se perguntar, só uma última curiosidade, mas tudo bem, se pelo menos um deles diminui, vai ser O de m mais n. Mas por que, professor, você diz que é θ de m mais n, não pode ser menos? Porque mesmo que eu esteja, no máximo eu diminuo ambos de uma unidade. Tá? Então o número de iterações ainda vai acabar sendo proporcional ao maior deles. Tá? Eu nunca consigo me safar de gastar um número de operações proporcional ao maior dos dois. E a gente já viu, voltando lá para o comecinho do curso, que θ de m mais n é assintoticamente equivalente a θ de max entre m e n. Tá? Então, por isso que vai ser proporcional à soma dos dois. Tá? Assintoticamente ali é proporcional. Então, é isso por hoje, pessoal.